Senado aprovou ontem o projeto que reserva 30% das vagas dos conselhos de administração das estatais para mulheres. A proposta, que segue para a sanção do presidente Lula, trata de empresas públicas, sociedades de economia mista ou outras companhias em que o Estado tem a maior fatia do capital social. O projeto é de autoria da deputada Tabata Amaral, do PSB, e foi relatado no Senado pela senadora Leila Barros, do PDT. A deputada celebrou a aprovação em suas redes sociais, afirmando que é um avanço histórico pela igualdade de gênero nos espaços de poder. Está aí na tela para vocês o tweet da Tabata Amaral, que é esposa. Ela disse recentemente que ela é a primeira dama de Recife. Ela disse isso em uma entrevista na rádio. Ela é esposa, ou sei lá, né, o que, eu não sei, mas que os jovens modernos chamam do João Campos, lá da cidade de Recife, prefeito da cidade de Recife. Mas tá aí mais cotas, Tabata Cotinha, mais cotas, dessa vez reservada às mulheres. Ana Paula Rocha. Nos conselhos, não é? Exato, nos conselhos. Não só nos conselhos, né? Nos conselhos, e aí ela começa nos conselhos, mas veja bem, são empresas públicas, que já é um absurdo, né? Já é uma excrescência existir uma empresa pública, mas sociedades de economia mista ou outras companhias em que o Estado tem a maior fatia do capital social. Sim, nos conselhos dessas empresas. Exato, aí você pega uma Petrobras da vida, por exemplo, que já é completamente aparelhada, e enfia lá um bando de mulher militante. Olha que maravilha. Olha, o perigo disso é porque, assim, primeiramente eu sou contra as cotas de uma maneira geral, porque não acredito que isso seja um instrumento que realmente faça com que pessoas de qualidade cheguem a determinados postos de comando, seja lá o que for. Agora, sem as cotas para as mulheres, nós já temos uma Aniele no conselho de uma metalúrgica. Ou seja, sem estar exigindo que uma parte dessas vagas sejam para mulheres, você já tem uma Aniele no conselho de uma metalúrgica, como você tem outros homens também completamente despreparados também em conselhos, que não tem nenhuma qualificação. E aí você cria cotas que vai estabelecer que tem que ser, naquela empresa tem que ter tantas conselheiras ou tantos conselheiros, porque a cota de gênero ela vale para os dois lados. É porque, eventualmente, geralmente, a gente ainda tem mais homens nesses postos, mas se fosse o contrário, caberia também. E não por meritocracia. Então, a gente corre o risco de ter um bando de pessoas desqualificadas. Não estou dizendo que as mulheres são desqualificadas. Veja bem, eu sou mulher e me considero qualificada para muitas ações, para muitas funções, e não sou qualificada para outros. Eu não sou qualificada, assim como a Aniele, para estar no conselho de uma metalúrgica. O problema é que eu tenho senso crítico e ela não. Então, eu não estou dizendo que as mulheres não são qualificadas, eu estou dizendo que as cotas não garantem que a pessoa mais qualificada, seja de qual gênero for ou de qual raça for, esteja ali naquele posto para prestar o melhor serviço possível. Eu estou lembrando aqui de um comediante, e essa piada não tem problema, não vamos ser presos por causa dela, que é um comediante norte-americano, que ele, no seu show, diz o seguinte, que uma das empresas aéreas lá dos Estados Unidos teria anunciado que estaria reservando cotas para pilotos de aeronaves com pessoas... não lembro se as cotas eram para mulheres, para homossexuais ou para pessoas com deficiência, não me lembro. E aí ele disse sim. Aí primeiro o pessoal aplaudiu, e aí ele vem na sequência com o absurdo, né, que a pessoa não está esperando, dizendo o seguinte: eu achei que os pilotos de avião tinham que ser os mais preparados, os com mais experiência de voo, mais horas de voo, e não os que garantissem a diversidade e a pluralidade aí de gênero, raça, o que for. É exatamente isso. Você quer viajar num avião pilotado pelo piloto mais experiente, seja homem ou mulher, ou por aquele que apenas conseguiu a vaga por questão de cota. Você entra dentro desse avião? Luiz Arthur Nogueira, 30 segundos aqui pra gente em relação a essas cotas. Geis, normalmente também sou contra a cota, não acho que isso resolve nenhum problema. No caso das estatais, o que eu defendo é a privatização de todas. E aí o setor privado, diante do mercado de trabalho, define se os cargos serão ocupados por homens e mulheres, e aí é uma decisão do mercado de trabalho.
do jogo da luz. Mas a privatização tem que ser de verdade, porque a privatização que dizem privatizar esses aeroportos e tal, que no final, quando você vai ver, tem mais estatal e como é que chama, fundos de pensão do que qualquer outra coisa, isso não é privatização. Tem que fazer realmente privatização. Aí elimina esse problema. É que a gente está falando de gênero, é uma privatização trans. Professor Suano, por favor, 30 segundos. Olha, vou tentar ser bem rápido, tá? Como o Luiz Arthur e como o Diogo, só a favor é privatização total. Mas a questão que vai é bem além. Se vocês prestarem atenção naquilo que ela está propondo a cota e a cota dentro da cota. Porque dentro da cota de 1/3 tem para mulheres com uma determinada característica. Ou seja, o que está sendo preparado para todos nós é a criação de uma condição em que faz-se uma exigência para cargos de mando em que não haverá mais a meritocracia, como foi citado pela Ana. Tá? O que faz é a mediocrização. E a gente já vê isso. A ascensão dos medíocres por razões e articulações políticas. E esse é que é o grande problema. Ou seja, ela está criando, ao invés de ir no âmago da questão. Qual é o âmago da questão? Vamos fazer uma educação de base justa, adequada para que todos, pelo mérito, possam alavancar, sem que haja prestar atenção em questões de gênero, orientação sexual, raça, o que quer que seja. Porque, curiosamente, onde você tem uma igualdade, um aperfeiçoamento de todos, as pessoas não olham para essas coisas que são secundárias. E eu encerro, Geise, para ver. Eu vivi um momento, eu tive a oportunidade, minha mãe, ela criou um centro de pesquisa numa época em que existia, assim, machismo. Mas eu tive o privilégio de ver presidentes e vice-presidentes da República na década de 70, que quando iam visitar o centro de pesquisa dela, todos se curvavam, porque ela, pelo mérito, ela mostrou exatamente o que se espera. Uma grande comandante, uma grande administradora, uma grande cientista. E ela era mulher. Nenhum deles questionou isso. O que eles questionavam era a mediocridade. E todos se curvavam. O presidente chegou a... Por que a senhora está aqui e não está lá comigo? Ela disse, porque eu tenho que terminar meu trabalho aqui.